Olá, começa agora mais um Justiça para Todos. Veja os destaques de hoje. O presidente da JUF participa de seminários sobre direito administrativo. Saiba como funciona o sistema de loterias no Brasil e o que pensa a Justiça Federal sobre o assunto. E ainda uma entrevista especial com o juiz federal Fausto Martim de Santos. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, participou do seminário sobre direito administrativo promovido pelo Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. O evento serviu para debater questões relacionadas às infrações e sanções das agências reguladoras. Garantias formais e materiais do processo administrativo sancionador foi o tema do painel mediado pelo presidente da JUF, Gabriel Vedi, durante o segundo seminário Infrações e Sanções nos Serviços Públicos Regulados. Os advogados Diogo de Figueiredo Moreira Neto e o espanhol Juan Ramón Fernandes Torres fizeram sustentações durante a palestra para os representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia Pública e Privada, além de representantes de instituições reguladoras e reguladas. Segundo Gabriel Vedi, é necessário debater sobre as agências reguladoras. As agências reguladoras elas têm um papel relevante, mas que sempre deve estar pautado pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade. E também elas têm uma função importante para que o princípio da eficiência seja cumprido para bem atender a população brasileira. Nós temos serviços de telefonia, serviços de fornecimento de eletricidade, serviços de transporte público que devem ser regulados pelo Estado a fim de oferecer bons serviços públicos ao cidadão brasileiro. Esse debate é muito importante, inclusive com palestrantes do exterior, e serve para que nós aprofundemos o debate sobre o processo disciplinar administrativo e, em especial, sobre o poder sancionador da administração pública. Durante o evento, Diogo de Figueiredo ressaltou a importância da constante modernização do direito. O direito, como qualquer outra ciência, ele se moderniza necessariamente porque o seu dinamismo é que importa. Importa essa transformação permanente. Isso é a mudança dos seus paradigmas. Não significa necessariamente que tem que se abandonar o passado. Tem que se criar em cima do passado, deixando algumas coisas, mas construindo outras no seu lugar. Então, o jurista de hoje não pode ficar parado. Ele tem que conhecer esse dinamismo e participar desse dinamismo. Apostar na loteria se tornou uma prática cada vez mais popular no Brasil. Milhares de pessoas recorrem à sorte para concorrer a prêmios milionários. Mas você sabe como funciona o sistema de jogos e o que pensa a Justiça Federal sobre o assunto? Confira agora na reportagem. Toda semana a cena se repete. Filas se formam nas casas lotéricas de pessoas que buscam mudar de vida e se tornar novos milionários. O sonho de todo pobre é enricar, né? Sempre está tentando a sorte, né? A tendência é ajudar a família e quem está precisando por perto. Com certeza vai dar. O superintendente da Caixa Econômica Federal explica como funciona a matemática das loterias, a arrecadação e destinação dos prêmios pagos pela instituição financeira, montante que, em alguns casos, é acumulada a cada sorteio, podendo ultrapassar a casa dos 100 milhões de reais, como aconteceu recentemente. Nós arrecadamos primeiro, para depois verificar qual vai ser a parcela destinada a prêmio. Então, só para você ter um exemplo, o prêmio de 115 milhões, ele vem de uma acumulada de 74 milhões, mais 25 milhões de final 0 e 5, que descarrega sempre quando chega no final 0,5, e mais a diferença de praticamente 16 milhões, fruto da arrecadação dessa semana, na verdade de segunda, terça e quarta. Perfazem uns 115 milhões. O objetivo final de loteria é arrecadar recursos para ações sociais do governo. Desde 1941, chamados jogos de azar estão proibidos no país. Mas este juiz federal esclarece que desde 1967, a União deteve o poder de realizar os jogos de loterias licenciados para a Caixa Econômica Federal. Os jogos das loterias, ainda que sejam jogos de azar, eles não são considerados contravenções penais, porque eles constam de uma exceção
expressa na Lei das Contravenções Penais de 1941. Imagina-se que tenha sido aberta a faculdade, né, de explorar o jogo de azar na modalidade de loterias, porque a dinâmica da aposta, a dinâmica do jogo de azar loteria, ela difere substancialmente da dinâmica de tantos outros jogos de azar, né, como, por exemplo, apostas em cassinos e bingos, que remetem ao exercício de um impulso, de uma compulsividade por parte do jogador, né, e que se traduz muito mais nocivo, né, para aquelas pessoas com essa predisposição. A loteria não, a loteria você aposta, né, tem que aguardar o resultado do concurso de prognósticos, né, para só então decidir se você vai apostar de novo. Enquanto que isso leva tempo, né? Você pode fazer uma opção mais refletida do que aquela opção que você faz ante a emoção de haver perdido, né, a aposta que fez em outros tipos de jogos. Já estão abertas as inscrições para o 27º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil. O evento acontece entre os dias 10 e 12 de novembro em Comandatuba, na Bahia. Outras informações pelo endereço eletrônico www.ajuf.org.br. Curso online Gestão para Funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal. As inscrições vão até o dia 15 de outubro. Outras informações pelo endereço eletrônico www.cjf.jus.br. A seguir, uma entrevista especial com o juiz federal Fausto Martim de Santis. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Internet Banking Caixa. Novos tempos, bons tempos. O nosso entrevistado de hoje tem 20 anos de magistratura e uma coleção de trabalhos importantes e alguns de grande repercussão nacional. O juiz Fausto Martim de Santis é titular da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Ficou conhecido depois da Operação Satyagraha, quando decretou a prisão do banqueiro Daniel Dantas. Em seu currículo, o juiz carrega ainda a condenação do doleiro Toninho da Barcelona, o sequestro de bens e obras de arte do banqueiro Edmar Cid Ferreira e o pedido de prisão do magnata russo Boris Berezovsky, no caso que ficou conhecido como MSI Corinthians. Dr. Fausto de Santis, muito obrigado e é uma satisfação recebê-lo aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço o espaço, estou aqui e vim com muito prazer. Dr. Fausto, nós falamos de várias operações, de vários casos importantes. É óbvio que ocorreram outros, como por exemplo, do caso famoso que ficou conhecido do traficante colombiano Juan Carlos Abadia e mais recentemente da Operação Castelo de Areia, envolvendo grandes empreiteiras brasileiras. São Paulo tem 2 varas especializadas em lavagem de dinheiro. É coincidência desses grandes casos serem normalmente tratados na vara que o senhor preside? Samuel, achei muito apropriada essa pergunta. Algumas pessoas acreditam que os casos vêm até mim por minha vontade, e não é. Na verdade, existe uma distribuição feita por computador. Na outra vara, existem casos também importantes em curso, mas eu tenho que dizer que eu posso só falar do meu trabalho, né? É uma vara, 6ª Vara Federal, que não é uma vara absolutamente empenhada, tem funcionários que, por conta própria, por um grau de responsabilidade muito grande, trabalham muito além do que é exigido, em respeito e o espírito de querer concretizar algo, sem desmerecer outras varas, pelo amor de Deus, eu só queria pontuar isso, que eu me empenho e a vara se empenha para fazer e concretizar isso de uma maneira razoavelmente rápida dentro do que é esperado pela sociedade. Doutor Fausto, esses grandes casos de repercussão
que estão na vara que o senhor preside. O senhor acha que de alguma forma inibiu que a corrupção crescesse mais ainda no Brasil, já que o senhor foi responsável pela condenação e pelo pedido de prisão de pessoas que eram consideradas intocáveis, milionários, banqueiros? Eu acho que a criação da vara, ela busca exatamente um trabalho de prevenção, não só de repressão. Aliás, está isso no Código Penal, a função da pena é essa. Então, a criação buscou imprimir uma eficácia num ambiente que era considerado intocável, que é o crime econômico e financeiro. Então, só se pode esperar, a partir do momento que a justiça criminal funciona, quer condenando ou absolvendo, mas no caso acabou repercutindo as condenações e prisões por conta das pessoas em si, da qualificação delas, o resultado é justamente inibir a prática delitiva. O papel do judiciário, está isso em várias convenções internacionais, é também de combate. Dentro do combate existe a prevenção, a prevenção por parte da polícia, existe a atuação do judiciário, depois, se o caso, a reinserção e a readaptação da pessoa socialmente. Mas o trabalho do judiciário, ele é importante para contribuir para o combate. Faz parte também dessa sua iniciativa de pensar a prevenção do crime, criar novos sistemas dentro da sua própria vara, como, por exemplo, negociar doação de bens de pessoas condenadas para instituições de caridade, instituições beneficentes? Sim, eu acho que o trabalho do juiz não pode mais ser visto, o juiz criminal não pode mais ser visto como era no passado. É um trabalho limitado, aquele juízo de condenação à absolvição, sem considerar a universidade das questões envolvidas. Então, é importante a apreensão de bens, é importante que os acusados venham e contribuam para a justiça por meio das delações premiadas. O que seria isso? Dizendo e admitindo a prática delitiva e revelando todos os integrantes da trama criminosa, de tal forma que ele acabe sendo contemplado com uma pena não de prisão, mas talvez de prestação de serviços, e por outro lado ele também reverta de alguma forma a sociedade e o mal que ele causou. Então, nesses casos eu acabo fixando uma indenização que é pago voluntariamente pela pessoa, e esse pagamento vai direto à conta de entidade social, que pode realizar projetos importantes. Tem casos já concretos? E tem vários casos, já tem catalogados na minha vara cerca de 30 entidades beneficiadas, beneficentes de toda forma beneficiada. Então, construção de sede, cozinha, teatro que possa ajudar em angariar recursos e difundir cultura. Enfim, várias ações, reformas de banheiro e etc. E tudo que é preciso assim de mais urgente entidade que possa ela persistir no seu trabalho importante, social importante. E o volume de recursos até hoje? O valor chega à cifra de 12 milhões e vai atingir aproximadamente 15 milhões de reais que serão distribuídos a entidades beneficentes. Eu só queria apontar que também a cesta básica da minha vara, eu criei uma cesta básica própria, não é essa que é divulgada no mercado. De alimentos? Alimentos, ela tem 3 níveis que pode chegar a valores de cada cesta básica a R$2.000. Porque eu faço uma cesta básica realmente diferenciada para que possa ajudar concretamente as entidades. Então, Fausto, outra iniciativa, digamos assim, inovadora do senhor é a questão da destinação de alguns bens, como, por exemplo, obras de arte. Nós vimos recentemente o caso do banqueiro de Marcide Ferreira. O senhor acha que essas obras, elas devem, depois de apreendidas, ficar disponíveis ao público? Eu considero obra de arte que ela é um trabalho que tem um valor não econômico. Para mim tem um valor muito mais que econômico, é um valor artístico e cultural. Então, eu em momento algum, nesse sequestro de obras de arte, não teve só esse caso, o próprio caso que você mencionou do traficante, teve outros casos aí que estão em curso também. Quando há apreensões de obra de arte, e tem que existir apreensões de obra de arte, que é uma das maneiras de lavar dinheiro, essas apreensões, as obras de arte, ela tem uma destinação para mim, que é entidades culturais, museus,
que possa isso ser divulgado para a sociedade, ser algo de transmissão de cultura, né? Hoje existe inclusive um projeto em tramitação no Congresso Nacional que está da alienação antecipada desses bens. O senhor acha que isso é importante? Porque a gente vê no dia a dia são os juízes muitas vezes condenando traficantes, que até muitas vezes confessaram o crime, ou pessoas responsáveis por fraude, licitação, corrupção, lavagem de dinheiro, e aquele dinheiro, aqueles bens ficam todos parados, muitas vezes apodrecendo no pátio, automóveis caríssimos. O senhor acha que isso deveria logo na primeira instância ser dado como perdido e esses bens leiloados, esse dinheiro revertido para, enfim, para a própria sociedade? Eu fui a pessoa que constatei no depósito da Justiça Federal em São Paulo a depreciação assim visível e lamentável dos bens. O Estado o Poder Judiciário não dispõe de recursos para conservação de bens que estão sob sua guarda, porque esses bens são de terceiros. Então, para mim, eu tomo a cautela de alienar os bens, esses passíveis de depreciação, veículos de luxo, e outros bens, como já houve casos de relógios apreendidos, etc. Até imóveis eu também já vendi provisoriamente. Esse bem ele é convertido em dinheiro, esse dinheiro é depositado em conta e no final, se o acusado for absolvido, ele pode utilizar desse valor corrigido ao invés de um bem depreciado. Ou então, se ele é condenado, o valor será convertido para a União e para o Estado e não mais um bem depreciado. Doutor Fausto, nós vamos ter que fazer agora uma pequena pausa, mas daqui a pouco, logo depois do intervalo, nós voltamos a conversar para tratar desse e de outros assuntos também importantes. Voltamos logo após o intervalo. Internet Banking Caixa. Novos tempos, bons tempos. E nós voltamos a conversar com o juiz federal Fausto Martim de Santos, que está lançando o seu primeiro romance de ficção, intitulado Checkmate, e está prestes a ocupar o cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Doutor Fausto, depois de 10 livros publicados, especificamente na área do direito, de lavagem de dinheiro, crime organizado, sistema financeiro, o senhor resolve engendrar para um lado de um romance, de uma ficção. Como é que foi essa mudança aí? Bom, eu tinha vontade de escrever algo diferente da área técnica e teve a sugestão de um dos meus filhos e depois o outro apoiou também a ideia, no sentido de contar uma história diferente. Aí eu perguntei para eles o que seria, ele falou, a história de um juiz. Aí imediatamente aquilo me caiu como um mandamento, né, sacramental, e aí eu comecei a escrever e aquilo foi me empolgando e acabei escrevendo 3 dessa série, que é os iniciais. E o primeiro é o Checkmate. Checkmate. O segundo? O segundo ainda não tem um nome definitivo, mas quer dizer, eu já tenho um nome provisório, que seria Conexão Vênus. Tem o terceiro, Pacto Insano, e é tudo dentro dessa série da linha do judiciário. O primeiro trata do juiz, o segundo a colega do juiz, o terceiro o filho adotivo do magistrado e assim por diante. E escrevi um infanto juvenil agora também, que tudo isso não foi publicado a não ser o Checkmate, que está aqui, ainda é inicial. E escrevi o de direito agora, recente, de lavagem de dinheiro em jogos de azar e futebol, que é um tema absolutamente necessário no nosso país. No mundo inteiro é importante, mas o Brasil, pelo símbolo que é o futebol, né, é importante tratar desse tema também. Então, Fausto, no caso do Checkmate, a gente sabe que é uma obra de ficção, mais um romance, mas existem alguns trechos que a gente poderia arriscar dizer que foram retirados da experiência do dia a dia do senhor lá na vara? Eu quando escrevi, a minha ideia era justamente provocar no leitor esse tipo de discussão. É uma obra de ficção,
Agora, sem dúvida que eu usei da minha experiência e vivência criminal como juiz. E aí, obviamente, fica por conta do leitor a liberdade para imaginar o que quiser. Mas para falar do seu mundo, do dia a dia, essa última publicação sua, seu último livro sobre a questão de lavagem de dinheiro no futebol, realmente existe, não só no Brasil, mas no mundo todo, o futebol é utilizado como um instrumento para se lavar dinheiro? Muito, muito. Existem casos relatados, diversos casos relatados pelo GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, que é o grupo que cuida de atos, de questões e reuniões de discussão, fóruns de discussão sobre prevenção à lavagem de dinheiro. E relatório do GAFI, até eu fui lá em Mônaco, que eu dei palestra sobre isso, ele trata especificamente da lavagem do futebol. Existem vários casos retratados na Europa, já confirmados, alguns confirmados e muitos em investigação. Curioso é que no Brasil ainda causa esse tipo de perplexidade num país em que existem outros casos, não só o caso aí que foi citado, mas existem outros casos que faltam um pouco de investigação. Acho que faltam as autoridades se debruçar mais seriamente sobre esse tema e com menos festividade. Doutor Fausto, o Brasil vem evoluindo bastante nessa questão do combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro. A gente tem acompanhado isso nos últimos anos. Mas eu acho que a nossa legislação, sobretudo a legislação processual, ela precisa ser modernizada, se tornar mais eficaz, talvez um pouco mais célere, para que essas pessoas sejam condenadas com maior velocidade. Eu digo isso porque existe um projeto de mudança no Código de Processo Penal em tramitação no Congresso Nacional. O senhor acha quais são as questões basilares que devem constar nesse projeto? O Código de Processo Penal proposto, o projeto, as mudanças, ela não atende, a meu ver, desculpe, com todo o respeito aos idealizadores desse código, não atende ao que é necessário. Pelo contrário, o pouco que é eficaz, o código tenta inibir. Ele tenta inibir, por exemplo, a atividade instrutória do juiz. Ora, o juiz ele passa a ser meramente um agente inerte, absolutamente inerte, de tal forma que as partes podem orquestrar a prova a seu bel prazer e o juiz nada pode fazer, o que atenta isso à função jurisdicional. E ele vai mais, o código dá mais poder às partes e o juiz também não pode nada fazer. Por exemplo, arquivamentos de inquéritos, nessa reforma, o juiz nem precisa mais concordar ou discordar. Quer dizer, se dá mais poder ao Ministério Público para dizer o que é o que não é. E quando a função de dizer o que é o que não é do Judiciário. É o Judiciário que tem que ir atrás da verdade quando a verdade não é trazida, porque a democracia só pode se assentar sobre os fatos reais. E o Judiciário tem uma missão de descoberta da verdade. Não é descoberta de algo para condenar. Não, descubra-se a verdade para absolver ou condenar. Mas a verdade tem que ser uma das funções do Poder Judiciário. E não entregar às partes que podem trabalhar por conta das suas garantias, podem trabalhar com os fatos. E eu acho que o Judiciário não pode se destacar disso. E tem a criação do juiz das garantias, que não tem nenhum fundamento empírico, real, estatístico, que justificaria a criação abrupta de um sistema que vai tumultuar, vai dar maior morosidade e vai retirar do juiz que toca um caso de interceptação, de buscas e apreensões, aquele juiz que sabe concretamente, que está se mergulhando ao pouco para formar sua convicção, esse juiz sai de cena para entrar um outro que nada viu, nada sabe, para aí recomeçar todo o estudo. Eu acho que é uma perda de tempo, eu não sei, eu não concordo com as mudanças, respeito, mas eu acho que ela não vai trazer benefício. E eu acabo concluindo que o Código de 1941 acaba sendo melhor do que o que está sendo proposto. Doutor Fausto, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. A conversa está boa, poderíamos passar horas aí conversando sobre diversos assuntos. Mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor passou 20 anos na magistratura de primeira instância, julgando monocraticamente, individualmente, e agora o senhor está prestes a ser promovido a desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, compreende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Como é que o senhor vê essa mudança aí que agora você vai ter que decidir de forma colegiada e talvez não numa vara que trate de crime?
É um caminhar da carreira, né? Então eu tenho que aceitar, eu tenho que ir com a boa vontade. É um trabalho colegiado. Eu já estive um período pequeno do tribunal, eu sei que não é fácil, trabalho na segunda instância e é muito importante. Então eu vou sabendo das dificuldades e espero levar humildemente a minha experiência e quem sabe dividir isso com os demais. Doutor Fausto, é uma satisfação recebê-lo aqui no Justiça para Todos e muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado também. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode assistir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.